Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu venho compartilhar com vocês uma palavra que está no meu coração e está ardendo no meu coração e eu não tenho como deixar de compartilhar com vocês. Relutei em falar sobre isso, mas é algo que existe até um pouco de preconceito no meio evangélico, então eu não queria falar sobre depressão, nem sobre síndrome do pânico, nem sobre crises de ansiedade, mas é algo que está ardendo muito forte no meu coração hoje e eu preciso falar. E por que que existe muito preconceito no meio evangélico? Porque às vezes se tem a ideia de que se a gente tem Jesus, de que se a gente aceitou o Senhor, a gente tem que ser feliz o tempo todo. E a gente não pode se abalar com as coisas, nem se deixar levar pelas situações. E isso é uma mentira muito grande, e isso tem levado inclusive muitos pastores ao suicídio. E isso é algo que tem tocado muito meu coração. Ah, Pessoas que ministram a palavra, elas não podem se mostrar vulneráveis e não podem se demonstrar com problemas, porque isso pode parecer uma fraqueza ou que elas não têm Deus, porque isso é o que muitas pessoas evangélicas ou cristãs pensam, que a depressão, que a síndrome do pânico, que a esquizofrenia são coisas de quem não tem Deus, que a bipolaridade não é uma coisa de alguém que tem Deus. E isso não é verdade. Uma pessoa que é cardíaca, ela faz tratamento para o coração. Uma pessoa que tem problema de pressão, uma pessoa que tem um câncer, ninguém diz que essas pessoas não têm Deus ou não são de Deus. E, no entanto, muita gente acha que alguém que está deprimido, alguém que tem crise de ansiedade, alguém que sofre com bipolaridade, alguém que tem síndrome do pânico, acham que essas pessoas, então, não têm Deus. E não é verdade, tem todo um problema na química do cérebro, neurotransmissores, uma série de coisas que eu não sou a pessoa ideal para falar para você sobre isso. Mas eu não queria muito falar sobre isso porque eu tenho depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. E hoje em dia tanta gente fala sobre isso e eu queria trazer a palavra de Deus para vocês e tudo que Deus tem feito na minha vida, mas acaba sendo impossível falar o que Deus faz na minha vida sem acabar falando da depressão. E muitas vezes, talvez eu não queira falar também muito sobre isso, porque esse já é um problema recorrente na minha vida. Eu não estou curada da depressão. Eu ainda tenho momentos em que eu tenho crises de ansiedade, momentos em que eu tenho pânico, momentos em que eu tenho meus dias depressivos. Então, a impressão que dá é que a gente só pode falar sobre isso ou entregar a palavra de Deus para alguém se tu tá curado. Então, eu fui liberto, então eu falo para vocês e eu levo essa cura para vocês. E isso não é verdade, isso é algo que o inimigo estava então conseguindo talvez me prender e evitar de que eu pudesse ajudar talvez você que está ouvindo esse vídeo, que está passando por algum momento de depressão, ou que é bipolar, ou que tem pânico, e que está no caminho do Senhor e que está buscando Deus e que sofre preconceito de algumas pessoas e que talvez não tenha aquele apoio, aquela pessoa amiga que possa te estender a mão num momento como esse. E você mesmo se questiona, acha que está vivendo em pecado, né? E aí as pessoas começam a achar, é pecado não confessado? É algo ruim que eu tenho feito? O que está acontecendo? E a gente se esquece que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, o Senhor Jesus já venceu todas as tribulações deste mundo. Então a gente precisa confiar no Senhor, entender que Ele nos ama, Ele nos escolheu e Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós temos exemplos na Bíblia. Se nós formos ler os Salmos de Davi, nós vamos ver quantos momentos depressivos Davi passou. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, também quanto momento de depressão, de desânimo, de querer a morte ele desejou, assim como outros personagens. Então, assim, a primeira coisa que a gente deve entender é que depressão não é coisa de quem não tem Deus. Toda e qualquer pessoa pode ter depressão. Hoje em dia não tem também idade. Crianças têm depressão, adultos, velhos.
Para ter depressão não precisa ter um acontecimento terrível na vida da pessoa, não precisa acontecer algo inesperado, nenhuma morte, nenhuma perda. Às vezes é algo que a gente nem entende como surgiu. E aí, quando a depressão vem, muitas vezes a gente não sabe o que fazer, e aí, por uma série de situações, as pessoas acabam não procurando ajuda. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês que estão me ouvindo, se você está com depressão ou qualquer tipo de transtorno ou síndrome emocional, procure ajuda. Se a gente tem um problema cardíaco, a gente procura um cardiologista. Por que não procurar um psicólogo, um psiquiatra? Tome a medicação se precisar, sim. Às vezes é uma questão dos neurotransmissores, precisa acertar a química do cérebro, então vai precisar de medicação. Mas o nosso grande médico é o Senhor Jesus. Então, acima de todas as coisas, nós precisamos buscar ao Senhor Jesus. E tem um versículo em 1 Pedro 5,7 que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a primeira coisa, quando a gente está num momento de crise, de depressão, naquele momento de ansiedade, é contar para o Senhor. O que é a terapia? É chegar e contar para uma pessoa que não vai te julgar e que talvez vai te dar a saída certa, o teu problema. E quem maior ou melhor do que o próprio Deus para nos entender, nos aceitar e nos dar o caminho certo? Então, lancem sobre ele, falem com Deus, orem, contem o que vocês estão sentindo para o Senhor e busquem a resposta de Deus. O que eu faço quando eu estou num momento de uma crise de ansiedade? Eu vou para minha cama, eu me deito quietinha de lado, encolhidinha, e eu me lembro muito do Salmo 125, versículo 2, que diz que assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Então, eu me imagino e eu me vejo como de fato é, abraçada pelo Senhor, o Senhor me estando à minha volta, me abraçando, me acolhendo, e ali nos braços do Pai eu me coloco e eu converso com o Senhor sobre aquilo que eu estou sentindo. E graças a Deus, as crises que eu tenho tido não são mais do que 1 minuto, 2. Para quem já teve que ir em médico 5 vezes no mesmo dia, para mim que já tive que correr de um lado para o outro e não sabia o que fazer e precisava de remédios naquela hora, Deus então tem me dado graça. Lancem sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Outra coisa que eu digo para quem está ouvindo, não julgue aqueles que estão do lado e que têm depressão ou que estão passando por algum momento depressivo ou algum momento triste na sua vida. Isso é algo que ninguém está livre de passar, pode acontecer. Então seja aquela pessoa que ouve sem julgar. Não precisa dar conselho, às vezes a pessoa só precisa falar, desabafar. Às vezes ela não precisa também falar, às vezes ela só quer saber que ela tem o teu apoio, às vezes ela precisa só ficar quietinha ali e saber que tem alguém junto com ela dando força. E que a gente possa então vencer esse mal desse século no nome do Senhor Jesus, buscando ao Senhor Jesus. Então lancem sobre ele as vossas ansiedades, ele tem cuidado de vocês. Não deixem de crer que o Senhor está com vocês. E não é porque isso, a síndrome, a depressão, continua na vida de vocês que Deus abandonou. Muito pelo contrário, se não fosse o Senhor, aonde eu estaria? Se não fosse o Senhor, o que seria da minha vida? E, no entanto, eu tenho uma vida completamente normal, são 12 anos já em tratamento, já não tenho mais as crises de pânico que eu tinha, ainda tomo medicação, sim, mas eu não tenho mais aquilo que eu tinha antes. Hoje eu consigo controlar, na verdade não sou eu quem controla, o Senhor me consola e me conforta, e o que eu sinto acaba sendo bem passageiro. Então, assim, não julguem, orem pelas pessoas que estão na liderança, que às vezes
não demonstram vulnerabilidade ou tristeza, mas que podem estar passando. E se você é algum líder, alguma pessoa que está diante de um grupo de pessoas que você ministra, que você comanda, não tenha medo de expor os seus sentimentos, o que você está sentindo, e de parecer mais fraco, ou que você é um perdedor porque está num momento de depressão ou de ansiedade ou de pânico, porque isso não é nenhuma fraqueza. Paulo tinha um espinho na carne e o Senhor não retirou isso dele e não usou menos ele por conta disso. Então, se você está diante de pessoas a quem você lidera, mas você está passando por problemas, você pode buscar ajuda no Senhor e não precisa parecer um super-herói na frente dos outros. Não tenha medo de parecer fraco, porque a Bíblia diz que quando nós somos fracos é que nós somos fortes. Então, o Senhor Jesus, Ele é a nossa força, e nele nós podemos vencer. E esse em Cristo eu sou mais que vencedor, não é que eu venço todas as coisas e que eu posso tudo, mas é que eu posso enfrentar todas as coisas com Cristo que me ajuda em toda e qualquer situação. Então pensem nisso. Se você gostou desse vídeo, se você acha que tem alguém que está precisando ouvir, compartilha, curte, comenta aí, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!